Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós daremos sequência ao estudo dos flip-flops e dos dispositivos correlatos. Nós veremos considerações sobre a temporização em flip-flops, potenciais problemas de temporização, um tipo de flip-flop que tratava desses problemas potenciais, os flip-flops mestre-escravo, alguns exemplos de aplicações com flip-flops, e nós terminaremos com o circuito integrado 555 e seus modos de operação. Comecemos. Quando nós formos implementar os nossos circuitos sequenciais, nós temos que, ao fazer a ligação entre os flip-flops e portas lógicas ou outros blocos lógicos, fazer algumas considerações a respeito de temporização para o funcionamento adequado do circuito. Os fabricantes eles disponibilizam esses parâmetros de temporização no datasheet do circuito integrado do flip-flop. Quais são esses parâmetros? Começamos com dois parâmetros que já haviam sido mencionados na aula anterior, os tempos de setup e hold. Para o funcionamento confiável do flip-flop com clock, o tempo de setup TS é o tempo mínimo que as entradas de controle precisam estar estáveis antes da borda ativa do clock, como nós temos aqui nesse gráfico. Já o tempo de hold, ou TH, é o tempo mínimo que as entradas de controle precisam permanecer estáveis após a borda ativa do clock. Já os atrasos de propagação correspondem ao tempo de resposta do nosso flip-flop. Uma vez que tenha ocorrido uma borda ativa, TPLH indica o tempo que levaria para ter a mudança em Q de nível lógico baixo para nível lógico alto, e TPHL o tempo que levaria para ter mudança em Q de nível lógico alto para nível lógico baixo. Outro parâmetro importante é a frequência máxima de clock com que o meu flip-flop pode trabalhar. Fmax indica qual é a maior frequência que pode ser aplicada na entrada de clock e o flip-flop ainda se manter com um funcionamento confiável. Também ainda relacionados com o sinal de clock, nós temos TWH e TWL, que são os tempos mínimos de duração do pulso de clock em nível lógico alto, TWH e TWL, nível lógico baixo. A duração mínima dos pulsos dos sinais assíncronos clear e preset também são parâmetros de temporização considerados. Um último parâmetro de temporização que nós citamos aqui são os tempos de transição do clock, o tempo necessário para que o flip-flop perceba a transição do clock de subida e de descida, ou seja, os tempos mínimos para que se consiga perceber a borda ativa em alta ou em baixa. Temos nos circuitos integrados diferentes famílias com tecnologias de transistores diferentes. Duas dessas famílias são TTL e CMOS. Para os flip-flops da família TTL, nós temos que esse tempo de transição de clock é menor que ou igual a 50 nanosegundos. Para a família CMOS, menor que ou igual a 200 nanosegundos. Cada família também é dividida em séries. A tabela aqui apresentada mostra os parâmetros de temporização discutidos para duas séries, tanto da família TTL quanto duas séries da família CMOS. A relevância de se observar esses parâmetros de temporização pode ser exemplificado no caso aqui descrito. Temos um exemplo da conexão de dois flip-flops JK, onde o JK2 recebe na entrada J a saída Q do JK1. O JK1 está em ordem de comutação. Então, quando ocorrer uma borda negativa, a saída Q ela será invertida. Os dois flip-flops eles atendem ao mesmo clock. Quando ocorrer uma borda negativa, Q1 irá comutar, após
o tempo de atraso de propagação, ou seja, após o tempo de resposta a partir da borda ativa, e o flip-flop 2 precisa que a sua entrada J2 permaneça estável pelo tempo de hold após a borda ativa, ou seja, é preciso compatibilizar o tempo de atraso de propagação do primeiro flip-flop com o tempo de hold do segundo flip-flop. A situação problemática é se o tempo de hold for aproximadamente igual ao tempo de atraso de propagação. Por quê? Porque poderia ter uma mudança na entrada J antes de ser cumprido o tempo de hold. Então a situação ideal é que o tempo de atraso de propagação no flip-flop 1 seja maior do que o tempo de hold do JK2. Caso isso não seja atendido, nós podemos ter uma incerteza a respeito do funcionamento do segundo flip-flop. Hoje, temos flip-flops que têm um tempo de hold muito baixo, praticamente nulo, que já ajudariam a contornar esse potencial problema. Portanto, é sempre necessário verificar no datasheet dos flip-flops que são utilizados para a implementação do circuito a adequação de seus parâmetros de temporização. Uma outra alternativa também para solucionar problemas de temporização é o flip-flop mestre-escravo, como o do circuito aqui apresentado. Observem que esse flip-flop é formado na realidade por dois flip-flops. Temos que o primeiro flip-flop, o mestre, quando nós tivermos nível lógico 1 na entrada de clock, os comandos aplicados em J e K irão afetar as saídas QM e Q/M. Quando o sinal de clock ele for para nível lógico baixo, então os valores que estão em QM e Q/M irão controlar a saída do segundo flip-flop, o escravo. Desta forma, o tempo de atraso de propagação total desde a aplicação dos sinais de controle JK até a mudança nos estados da saída do flip-flop escravo poderá ser controlado pelo tempo em que o sinal de clock permaneça em nível lógico alto. Desta forma, nós podemos adequar o tempo de propagação do flip-flop com o tempo de hold de um flip-flop que receberá a sua saída. Então, se forem observadas as considerações de temporização, os flip-flops com clock eles são dispositivos muito versáteis que podem ser aplicados em uma ampla variedade de situações, como por exemplo, para realizar contagem, armazenamento binário, transferência de dados e diversas outras aplicações que, de forma geral, nós incluímos na categoria de circuitos sequenciais. Quais seriam alguns exemplos simples de aplicações de flip-flops com clock? Um primeiro exemplo seria na sincronização de flip-flops. Nós temos que a maioria dos sistemas digitais funciona essencialmente de forma síncrona. No entanto, esses circuitos podem receber como entrada sinais que são assíncronos, então é necessário realizar uma adequação. Por exemplo, considere o circuito abaixo em que nós temos apenas uma porta AND com duas entradas, em que uma das entradas é um sinal de clock e a outra entrada é controlada por uma chave, sem o efeito de trepidação. Como essa chave ela pode ser modificada a qualquer momento, então essa chave ela representa um sinal assíncrono com relação ao sinal de clock. O problema que pode surgir é que, por ser a entrada A assíncrona, na saída da porta NAND, nós podemos acabar gerando sinais com pulsos parciais de clock, conforme nós mostramos na figura. Vamos imaginar as duas entradas, A e o sinal de clock, e em um determinado instante aleatório, A muda de nível lógico baixo para nível lógico alto. O que vai ocorrer na saída X?
nós vamos ter que um dos pulsos de clock aqui ele ficará parcial. A mesma coisa pode ocorrer ao retornar a posição de A para nível lógico baixo. Qual seria o problema desses pulsos parciais? Bem, como os flip-flops com clock eles respondem a bordas, vocês percebem agora que com esses pulsos parciais, o espaçamento entre essa borda positiva e essa borda positiva já não é mais de um período de clock. Portanto, esses pulsos parciais podem levar à perda de sincronização na parte do circuito que vem após essa saída X. Como evitar a ocorrência desses pulsos parciais? Nós podemos adicionar um flip-flop do tipo D, conforme o diagrama abaixo, para solucionar esse problema, uma vez que apenas quando nós tivermos a ocorrência de bordas ativas de clock é que o sinal que é gerado pela chave afetará a saída Q, conforme nós temos nos diagramas de tempo abaixo. Então, mesmo que ocorra mudança de A no meio de um pulso de clock, nós temos que essa mudança só será percebida quando da ocorrência de uma borda ativa no clock, ou seja, a entrada A será sincronizada com o clock pelo flip-flop tipo D, o que nós podemos comprovar olhando que na saída X nós não teremos mais pulsos parciais. Outra aplicação usual dos flip-flops com clock é na implementação de circuitos que detectam uma sequência de entrada. Por exemplo, com uma porta AND, nós podemos determinar se as duas entradas A e B estão ambas ao mesmo tempo em nível lógico alto. No entanto, se eu desejar detectar se primeiro a entrada A foi para nível alto e só depois a entrada B foi para nível alto, eu precisarei de um outro tipo de circuito, algum tipo de circuito que seja sensível à aplicação em sequência dos sinais. Um exemplo, nós poderíamos estar utilizando um flip-flop tipo D para solucionar esse problema de detecção de sequência. Imaginem que nós temos nosso flip-flop tipo D inicialmente resetado e as entradas A e B iguais a zero, como as condições iniciais desse primeiro diagrama de tempos. Colocando o nível lógico de A para 1, não temos mudança na saída Q, e se depois de cumprido o tempo de setup, nós levarmos o nível lógico de B também para 1, aí sim a saída Q também irá para 1. Já se nós partirmos das mesmas condições iniciais, mas invertermos a sequência de A e B, levando primeiro B para nível lógico 1 e depois do tempo de setup A para nível lógico 1, nós não teremos o mesmo resultado. A saída Q vai permanecer em zero. Ou seja, atendendo aos parâmetros de temporização, no caso particular o tempo de setup, um flip-flop tipo D consegue detectar a sequência com que as entradas A e B são levadas para nível lógico 1. A partir da combinação de mais flip-flops, sequências mais complexas também podem ser detectadas, usando circuitos sequenciais. Uma outra aplicação, também muito comum dos flip-flops com clock, é no armazenamento e transferência de dados. O armazenamento pode ser feito através de grupos de flip-flops que nós denominamos de registradores. Se eu quero armazenar uma palavra com n bits, eu posso reunir um grupo de n flip-flops e esse grupo vai formar um registrador. Utilizando flip-flops do tipo SR, JK ou tipo D com clock, é possível realizar a transferência do conteúdo armazenado em um flip-flop para outro flip-flop, conforme as ligações mostradas aqui. Em todas as três ligações, nós temos que a saída do flip-flop que contém a informação é ligada à entrada do flip-flop para onde vai ser transferida a informação. O momento da transferência será dado
pela ocorrência da borda ativa do clock. Essa seria uma transferência síncrona, mas também é possível que a transferência seja feita de forma assíncrona, conforme a ligação aqui apresentada. Temos um circuito direcionador de pulsos, cujas saídas são ligadas às entradas assíncronas do flip-flop que irá receber o dado, e as entradas do direcionador de pulso são a saída Q e Q barrado do flip-flop onde está armazenado o dado, e um bit que vai indicar quando nós iremos realizar a transferência. Quando nós tivermos aqui nível lógico 1, Q será levado para preset e Q barrado será jogado para clear. Quando nós tivermos esse bit igual a 0, a saída das duas portas NAND serão iguais a 1 e nós teremos desabilitado tanto preset quanto o clear. Portanto, a qualquer momento, ou seja, de forma assíncrona, que for colocado em nível lógico 1 essa entrada, nós teremos a transferência do conteúdo desse flip-flop para esse. Caso esse bit permaneça em 0, não ocorrerá a transferência. Como o usual não é armazenar apenas um bit, mas um conjunto de bits em um registrador, então também é usual que a transferência de dados ocorra entre um registrador de origem e um registrador de destino. Essa transferência pode ocorrer de forma paralela ou de forma serial. Vejamos primeiro a transferência paralela. Temos aqui a ligação de um registrador de origem com um registrador de destino. 3 flip-flops formam o registrador X e esses outros 3 flip-flops formam o registrador Y. Assim temos que quando da ocorrência da borda ativa positiva, a palavra de 3 bits armazenada no registrador X será transferida para o registrador Y. Uma transferência paralela desse tipo poderia ocorrer entre um registrador interno de um microprocessador e um registrador externo que estivesse na placa-mãe. O microprocessador identifica através desses bits de A8 a A15 o endereço do registrador. A saída dessa porta END será igual a 1 para o endereço associado com o registrador para onde se deseja transferir o dado. O microprocessador gerará um pulso que irá passar aqui apenas para o endereço especificado. Quando esse pulso passar, será jogada uma borda ativa para os 4 flip-flops desse registrador e o dado do registrador interno do microprocessador será armazenado nesse registrador externo. A transferência de dados dentro de um computador muitas vezes ocorre dessa forma paralela. Entretanto, também nós temos a transferência de forma serial de dados. Como isso poderia ser feito entre 2 registradores formados por flip-flops? Temos aqui um exemplo. Nós temos o registrador X, formado por 3 bits, e o registrador Y, formado por outros 3 bits. Todos os registradores estão recebendo o mesmo sinal de clock. Se nós tivermos armazenado uma palavra inicialmente no registrador X, a cada pulso de clock, nós teríamos um deslocamento à direita do dado, conforme a tabela que nós apresentamos aqui. Então, aqui nós teríamos a palavra original. Na próxima linha, após um pulso de clock, nós teríamos o deslocamento dessa palavra, um segundo deslocamento no próximo pulso, e com o terceiro pulso, nós teríamos toda a palavra originalmente no registrador X, indo para o registrador Y. Um outro exemplo de aplicação de circuitos que utilizam flip-flops com clock é na divisão de frequência e na geração de contagem, como por exemplo no circuito com 3 flip-flops JK que nós temos aqui. Percebam que todos os 3 flip-flops eles estão no modo de comutação. Suas entradas J e K estão iguais a 1. E apenas o flip-flop JK mais à direita é que recebe um sinal de clock
externo. Os outros flip-flops eles acabam recebendo na entrada de clock a saída Q do flip-flop imediatamente à direita. Considerando todos os flip-flops inicialmente resetados e também que as entradas assíncronas preset e clear estejam todas desabilitadas, vamos analisar o funcionamento desse circuito. Temos que a entrada de clock que está sendo aplicada possui uma frequência F. A cada borda negativa, nós teremos então a comutação, a inversão da saída Q. Como nós tínhamos considerado que todos os flip-flops estão resetados, então, inicialmente a saída Q0 é igual a zero, uma vez que ocorra uma borda negativa, irá para nível lógico 1. Na segunda borda ativa, irá voltar para zero a saída Q0. Ou seja, retornaríamos à situação original. Novo pulso de clock, nós teríamos Q0 indo para 1. Quarto pulso de clock, nós teríamos Q0 voltando para zero. Vocês percebem que seria gerado então na saída Q0 um sinal periódico, né? Conforme o da figura aqui apresentada. Nessa onda quadrada na saída Q0, nós temos que a cada 2 pulsos de clock na entrada, nós teríamos um pulso na saída. Ou seja, se a frequência desse sinal de clock é F, a frequência dessa onda quadrada será F sobre 2. Essa frequência ela servirá de clock para o segundo flip-flop, fazendo com que na saída Q1 nós tenhamos esse formato de onda. Esse sinal, seguindo o mesmo raciocínio que nós tivemos aqui, terá a característica de a cada 2 pulsos em Q0, nós teremos 1 em Q1. Se a frequência que nós temos saindo de Q0 é F2, a frequência que nós teremos em Q1 é F sobre 4. F sobre 4 será aplicado ao terceiro flip-flop e a saída Q2 terá esse formato. A frequência desse sinal será F sobre 8. Dessa forma, observamos que cada flip-flop JK no modo comutação acaba funcionando como uma divisão por 2 da frequência de clock de entrada. Se nós aumentássemos, a quantidade de flip-flops em modo comutação ligados desta forma, nós teríamos então também a possibilidade de fazer a divisão por 16, por 32 e assim sucessivamente da frequência original do clock externo. Uma outra característica interessante desse circuito é se nós observarmos a palavra de 3 bits que nós vamos ter a cada borda ativa do clock. Originalmente, o nosso circuito tinha todos os flip-flops resetados, então a palavra era 0, 0, 0. Lembrando que Q2 eu vou considerar o bit mais significativo e Q0 o bit menos significativo. Após uma borda ativa, nós teremos o valor 0, 0, 1. Continuando com a ocorrência das bordas ativas, nós teremos essa sequência de palavras, que vocês vão observar que é uma contagem em binário, de 000 até 111. Para facilitar a visualização da contagem ocorrida, apresentamos aqui uma tabela verdade. Se nós temos que Q0 a cada linha vai mudando, Q1 é a cada 2 linhas e Q2 a cada 4 linhas. Outra forma de mostrar como os estados dos flip-flops do circuito apresentado mudam é utilizando o diagrama de transição de estados, uma forma de representar o funcionamento de um circuito sequencial. Cada estado representa o conteúdo dos 3 flip-flops. Então começamos com o estado 000, quando todos os flip-flops estavam resetados, e a cada seta aqui nós temos uma borda ativa, uma transição gerada pelo clock. A contagem segue, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e retorna ao 0.
Portanto, o circuito apresentado faz uma contagem cíclica. Esses diagramas de transição voltarão a ser estudados mais à frente na disciplina, quando nós tratarmos da descrição, análise e projeto de circuitos sequenciais. Flip-flops também podem ser utilizados para implementar um gerador de clock. E nessa aplicação em particular, é interessante nós estudarmos o circuito integrado 555, o temporizador. Esse é um circuito integrado fácil de ser encontrado no mercado, possui apenas 8 pinos, cuja identificação dos pinos é mostrada aqui, e é possível trabalhar em diferentes modos de operação. Um dos modos, o modo astável, permite a geração de uma onda quadrada que pode funcionar como um sinal de clock. Quais são os outros modos de operação e como é internamente esse circuito 555? Temos 3 modos de operação. O primeiro já mencionado, o modo astável. O 555 ele vai operar como um oscilador. Algumas aplicações desse modo incluem a implementação de pisca-pisca, gerador de pulso, relógios, geradores de tom, alarmes de segurança. O segundo modo, o monoestável, o 555 funciona como um disparador. Suas aplicações incluem temporizadores, detetor de pulso, chaves imunes a ruído e interruptores de toque. O terceiro modo de operação é o modo bistável. O 555 pode operar como um flip-flop, no caso, um LET SR. Uma curiosidade, o nome 555 do circuito integrado ele é adotado devido à existência de uma rede interna com 3 resistores de 5K, que servem como referência de tensão para comparadores que estão no circuito integrado. Apresentamos aqui o diagrama interno do 555. Os 3 resistores mencionados. Temos que o coração do 555 é um LET SR, 2 comparadores e 2 transistores. Vamos começar comentando a respeito dos componentes que ainda não tinham sido discutidos na disciplina. Como funcionam os comparadores? Em um comparador, nós vamos ter 2 entradas, uma identificada por mais e outra identificada por menos. A diferença das tensões aplicadas a essas 2 entradas será VI. Se VI for maior do que 0, então a saída do meu comparador será nível lógico 1, 5 volts. Se VI for menor do que 0, a saída V0 será nível lógico baixo, 0 volt. Temos aqui um resumo do funcionamento. VI sendo menor do que 0, saída nível lógico 0. VI maior do que 0, saída nível lógico 1. Vistos comparadores, como é o funcionamento de um transistor? Bem, os transistores presentes no circuito 555 são do tipo bipolar. Esses transistores eles possuem 3 terminais, identificados como B base, C coletor e E emissor. Eles deixam passar corrente entre coletor e o emissor quando uma pequena corrente é aplicada na base. Nós temos basicamente 2 tipos de transistor bipolar, o NPN e o PNP. Para fins didáticos, nós vamos considerar esse tipo de transistor na nossa aplicação como uma chave. No NPN, se nós tivermos uma pequena corrente entrando na base, uma corrente maior irá fluir entre o coletor e o emissor, como se nós tivéssemos fechado uma chave. Se não houver corrente entrando na base, não haverá corrente fluindo entre o coletor e o emissor, seria como se a chave estivesse aberta. Já no PNP, uma pequena corrente na base, nós vamos ter corrente entre o emissor e o coletor, ou seja, a corrente será no sentido contrário
a que nós teríamos no NPN. E se nós não tivermos corrente na base, nós não teremos também corrente entre emissor e coletor, seria como se a chave estivesse aberta. Essa corrente na base, que vai indicar se a chave entre coletor e emissor vai estar aberta ou fechada, vai depender da diferença de tensão que nós temos entre base e emissor. Se a tensão entre base e emissor for maior do que 0,7 volts, nós teremos que a chave será fechada. Se for menor, a chave ficará aberta. Então, se VBE for menor do que 0,7 volts, não entrará corrente na base e então o transistor não irá conduzir entre coletor e emissor. Já se a tensão VBE for maior do que 0,7 volts, nós teríamos corrente entrando na base e uma corrente maior passaria a fluir entre coletor e o emissor, que seria o correspondente a fechar a chave entre o coletor e o emissor. Conhecendo agora o funcionamento de todos os componentes do circuito interno do 555, vamos ver como então funciona o modo astável. Temos então aqui um diagrama que representa uma ligação do 555 no modo astável. A região em destaque corresponde ao circuito interno do 555, onde os números indicam os pinos do 555. Esses dois resistores e o capacitor eletrolítico estão externos ao 555. Dessa forma, pino 1 e pino 8 servem para GND e VCC, alimentação. O pino 3 será a saída, onde nós iremos observar a onda quadrada. O pino 4, reset, recebe VCC, estamos desabilitando então o reset. Pino 2 e pino 6 estão curto-circuitados e recebendo a tensão sobre o capacitor eletrolítico. E o pino 7 está ligado entre os dois resistores. Para começar a analisar o circuito, vamos dar destaque a essa malha com os 3 resistores de 5K que dão nome ao CI. Nós teremos que uma corrente irá fluir por esses 3 resistores. Percebam que nesse nó, a corrente que entra, ela não vai para a entrada negativa. Da mesma forma que também aqui, nesse nó, não temos corrente indo para essa entrada positiva do comparador. Isso porque é uma característica de que na entrada do comparador existe uma resistência equivalente muito elevada que não permite entrar corrente. Dessa forma, a corrente I será igual a VCC dividido pela resistência dessa malha, 3R. Conhecendo então a corrente, nós podemos obter a tensão nesse nó, que seria a corrente multiplicado por R, e nesse outro nó, que seria essa mesma corrente, só que multiplicado por 2R, obtendo então essas tensões nesses nós. Percebam que os dois comparadores irão comparar essas tensões com a tensão que está sobre o capacitor. A tensão sobre o capacitor é que irá guiar o funcionamento do meu astável. Como? Considere inicialmente o capacitor totalmente descarregado, ou seja, a tensão nele é de 0 volt. Sendo 0 volt aqui, nós temos então que, tanto na entrada positiva desse comparador quanto na entrada negativa desse outro comparador, também nós teremos 0 volt. Lembremos o funcionamento do comparador. Se a entrada positiva tiver uma tensão maior do que a entrada negativa, que é o caso, saída igual a 1. Se a entrada positiva não for maior do que a entrada negativa, saída 0.
Nós temos set igual a 0 e reset igual a 1. Então nós vamos resetar o flip-flop. Sendo resetado, 0 volt está sendo aplicado à base desse transistor, ou seja, nós não temos uma tensão maior do que 0,7 entre a base e o emissor. Então esse transistor estará aberto. E o que vai acontecer? Nós não temos corrente fluindo do coletor para o emissor. Então, nesse nó aqui, a corrente que entrar vai carregar o meu capacitor. Capacitor carregando, nós vamos ter que a tensão sobre o capacitor vai cada vez mais aumentando. Enquanto esse capacitor vai se carregando e a tensão aumenta, mas ainda está menor do que 1/3 de VCC, nós teremos a situação 2, onde tanto na entrada positiva do primeiro comparador quanto na entrada negativa do segundo comparador, nós teremos uma tensão menor do que 1/3 de VCC, fazendo com que nós ainda tenhamos a situação de resetar. Então, esse transistor continua a ser uma chave aberta e a corrente que entra nesse nó ainda continua carregando o capacitor. O capacitor ainda se carregando, a tensão sobre ele vai aumentando, até que fica uma tensão no capacitor entre 1/3 de VCC e 2/3 de VCC. Nessa situação, nós vamos ter que a saída dos dois comparadores vão ser iguais a 0. O LED vai funcionar como uma memória, mantendo o estado anterior 0. O transistor vai continuar a ficar aberto e o capacitor ainda vai continuar a se carregar. A tensão sobre esse capacitor vai aumentar até que nós chegamos na situação 4, quando essa tensão ela supera os 2/3 de VCC. Quando nós chegamos nessa situação, nós vamos ter que a saída do primeiro comparador vai para 1 e do segundo comparador permanece em 0. Nós vamos setar esse LED. Esse LED sendo setado, nós teremos 5 volts sendo aplicada à base do transistor. Tendo essa tensão, então nós vamos fechar a chave, fazendo com que corrente flua entre o coletor e o emissor. De onde virá essa corrente? Bem, parte dessa corrente fluirá pelo resistor RT1 e parte virá do capacitor, porque agora ele terá um caminho para se descarregar. Esse capacitor se descarregando, a tensão sobre ele vai reduzindo, até que nós voltamos para a situação 3, que nós já sabemos que funciona como memória. Só que agora vai ser mantido em nível lógico 1 aqui, 5 volts sobre a base, o transistor vai continuar fechado, nós vamos continuar tendo corrente fluindo entre o coletor e o emissor. Essa corrente, parte dela vai vir do capacitor que vai estar se descarregando, a tensão vai continuar a diminuir, até que nós novamente chegaremos à situação 2, uma tensão sobre o capacitor menor do que 1/3 de VCC. Novamente nessa situação, nós vamos resetar o nosso LED, fazendo com que novamente nível lógico 0 seja aplicado à base, o transistor vai abrir e nós vamos ter novamente o capacitor se carregando. E o ciclo se repete, fazendo com que nós tenhamos então carga e descarga do capacitor. A cada carga, nós teremos na saída nível lógico 1, a cada descarga, nível lógico 0. Gerando com isso a nossa onda quadrada de clock. A animação a seguir busca justamente mostrar esse funcionamento do astável. Temos o capacitor então se carregando e descarregando,
e formando cada pulso de clock. Para a configuração apresentada do 555 em modo astável, o datasheet do CI apresenta as expressões para o cálculo do tempo em nível lógico alto, nível lógico baixo e frequência da onda gerada quando se considera os valores RA, RB de resistências e C de capacitância. Pelas expressões, percebe-se que essa configuração de modo astável faz com que o tempo em nível lógico alto sempre seja maior do que o tempo em nível lógico baixo. Em outras palavras, nós vamos ter que a relação do tempo em nível lógico alto com relação ao período todo do meu clock vai ser sempre maior do que 50% nessa configuração. Por que isso ocorre? Porque nós temos que a corrente que vai carregar o capacitor depende desses dois resistores. Mas, no entanto, a corrente com que o capacitor vai se descarregar vai depender apenas desse resistor. Caso se deseje uma razão cíclica, ou seja, a relação entre o tempo em nível lógico alto e o período total do clock menor do que 50%, é preciso adotar uma outra configuração de modo astável. A configuração anteriormente estudada poderia ser modificada ao substituir o resistor RB por essa configuração. Aqui nós temos dois diodos, lembrando que o diodo permite que a corrente flua apenas em um sentido. A seta do diodo aponta o sentido da corrente. Assim, quando o capacitor for se carregar, a corrente irá fluir por essa malha. Então, o tempo em alta dependerá apenas de RA. Quando o capacitor estiver se descarregando, a corrente fluirá por essa outra malha. E aí, o tempo em baixa dependerá apenas de RB. Dessa forma, o datasheet do 555 disponibiliza essas novas expressões para o tempo em alta e tempo em baixa, se utilizada essa configuração, o que vai permitir uma razão cíclica de 0 até 100%. Se no modo astável o 555 não tem nenhum estado em que esteja estável, ele fica oscilando entre o nível lógico 0 e o nível lógico 1, no segundo modo de operação, o monoestável, há um estado estável, uma perturbação externa leva o 555 ao outro estado, ele passa um período nesse estado e depois retorna ao estado estável. Como é o circuito? Temos aqui a configuração do 555 para o modo monoestável. A saída tem como estado estável o nível lógico 0. Quando ocorre a perturbação no pino 2 de um pulso negativo, nós temos que a saída é levada a nível lógico 1, permanece nesse nível pelo tempo dado nessa expressão, que depende do valor da resistência e do capacitor, e após esse tempo em nível lógico alto, retorna para o estado estável. Esse funcionamento ocorre porque inicialmente o capacitor está totalmente descarregado e a saída vai ser nível lógico 0. Quando ocorre o pulso negativo, o capacitor ele começa a se carregar. Durante esse período de carregamento até chegar a 2/3 de VCC, nós vamos ter a saída em nível lógico alto. Tão logo a tensão no capacitor chega a 2/3 de VCC, nós teremos que aquele transistor interno ele vai fechar, permitindo o descarregamento do capacitor, sendo que, como não existe uma resistência para que se descarregue o capacitor, esse descarregamento será muito rápido. O diagrama de tempos aqui apresentado
resume o que foi descrito. Uma vez que tenha ocorrido o pulso negativo, o capacitor ele se carrega, enquanto isso a saída vai permanecer em nível lógico 1. Uma vez que o capacitor atinja 2/3 de VCC, rapidamente ele é descarregado e o estado na saída retorna para zero. Portanto, é a carga do capacitor até atingir a tensão de 2/3 de VCC que irá determinar a duração desse pulso na saída. Para que o circuito seja disparado novamente, basta apenas aterrar por um instante o pino 2, ou seja, gerar um pulso momentâneo negativo. No terceiro modo de operação do 555, o modo biestável, o 555 irá funcionar como um flip-flop, ou seja, poderá ser setado, resetado ou funcionar como memória. Pelo diagrama, vemos que os pinos 5 e 7 não são utilizados e os pinos 6 e 2 é que servirão como entradas para 7 e reset. Os níveis lógicos que forem colocados nesses pinos irão afetar a saída dos comparadores, que por sua vez estão ligados às entradas 7 e reset do LED. Com a análise dos modos de operação do 555, nós encerramos o estudo dos flip-flops, que servem de base para o próximo tópico da disciplina, a análise e o projeto dos circuitos sequenciais. Pessoal, um bom estudo a todos e até a nossa próxima aula.